Oi pessoal, bom dia! Estamos aqui para a nossa oitava aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados nas duas últimas aulas, né? Conotação e denotação e período simples e composto. Além disso, vamos trabalhar algumas questões de interpretação de texto. Então vamos lá? Nas aulas passadas, nós trabalhamos um pouco de interpretação de texto. E eu disse para vocês, nessas aulas, que todo texto, independente de ser um texto escrito, de ser um texto oral ou de ser um texto imagético, esse texto sempre vai ter um objetivo. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando o autor de um texto produz um texto, ele não produz do nada, mas ele quer alguma coisa com aquele texto. Então, o autor daquele texto tinha um objetivo, tinha uma intenção. Então, consequentemente, todo texto sempre vai ter um objetivo ou uma finalidade. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Um texto, ele pode querer passar um conselho, dar um aconselhamento, ele pode querer convencer o leitor a fazer alguma coisa, a participar de alguma coisa. O texto, ele pode convidar o leitor para algo. O texto, ele pode ter o objetivo de ensinar o seu leitor a fazer algo, de dar o passo a passo para o leitor fazer algo. O texto, ele pode ter o objetivo de passar uma informação. O texto, ele pode ter o objetivo de querer incentivar o seu leitor, estimular o seu leitor a fazer alguma coisa. Então, todas as vezes que vocês se depararem com um determinado texto, se perguntem, se interroguem. O que é que o autor desse texto queria? Vocês vão reparar em todo o texto. Pode ser um texto escrito, pode ser um texto imagético, pode ser um texto oral. Mas vocês vão observar o assunto daquele texto, o tema daquele texto. E vocês vão se interrogar. Esse autor, quando ele produziu esse texto, ele queria o quê? Qual era a intenção? Qual era o objetivo daquele autor? O primeiro texto que nós vamos analisar hoje é um anúncio de campanha comunitária. E o anúncio diz o seguinte: doe leite materno, alimente a vida. Então, esse anúncio tem um objetivo de convencer, as pessoas, mais especificamente as mães, e não todas as mães, apenas aquelas que estão amamentando, a participarem dessa campanha de doação de leite materno. Então, o objetivo desse anúncio publicitário, tá, é convencer, é estimular, é incentivar as mães que estão amamentando a participarem dessa campanha de doação de leite materno. Então, a questão pergunta: a finalidade do texto acima é incentivar todas as mães a doarem leite materno? Aí eu pergunto, neste exato momento, todas as mães podem doar leite materno? Não. Por quê? Nem todas as mães estão amamentando. Então, é falsa. A finalidade desse texto é ensinar a fazer algo? Não. Porque esse texto não está dando passo a passo para você fazer algo. Letra C. Convencer mães que estão amamentando a fazerem doações de leite materno. Exato. É a resposta. Letra C. O objetivo desse texto é convencer, estimular, incentivar mães que estão amamentando a participarem dessa campanha de doação de alimentos. A próxima imagem. A próxima imagem é um gênero capa de revista. E essa capa de revista traz a personagem, Cascão, que é uma personagem que é tradicionalmente conhecida, por não gostar de lavar as mãos, não gostar de tomar banho. E a capa de revista traz a seguinte fala, Tá olhando o quê? Prefiro lavar as mãos que pegar coronavírus. Percebam que essa capa de revista, ela trata de quê? De qual tema? De qual assunto? O coronavírus. Mais especificamente, sobre os métodos de higienização. Então, percebam. O que é que vocês acham que o autor dessa capa,
quando ele produziu essa capa, o que é que eles queriam? O que é que ele queria com essa capa? Qual era o objetivo dele? Qual era a intenção dele? Percebam que ele coloca uma personagem que é historicamente conhecida por não gostar de tomar banho e não gostar de lavar as mãos. E ele coloca justo essa personagem lavando as mãos. Então, o grande objetivo do autor dessa capa de revista é convencer as pessoas a aderirem, ou seja, a participarem, a realizarem os métodos de higienização e, consequentemente, se protegerem do coronavírus. Então, vamos lá para a questão. O objetivo da imagem ao lado é convencer pessoas a não participarem dos métodos de higienização. A não participarem é totalmente o contrário, tá? Letra B. Mostrar a irritação do Cascão. Vocês acham que essa capa foi feita, produzida, somente para mostrar que o Cascão está irritado? Não. Estimular as pessoas a ficarem em suas casas? Não. Em momento algum, essa imagem fala da importância de ficar em casa. Letra D. Incentivar as pessoas a higienizarem suas mãos, protegendo-se assim do coronavírus. Verdadeiro. A resposta é a letra D. O grande objetivo dessa imagem é estimular, incentivar as pessoas a lavarem suas mãos, a ter métodos de higiene e se proteger do coronavírus. A próxima imagem é um texto imagético também. E diz o seguinte, ó. Se quiserem leite, venham buscar. Eu não saio de casa. Essa questão quem vai fazer são vocês, tá certo? Mas percebam que a imagem, esse texto, ele está abordando um tema bastante atual, que todos nós estamos vivendo nesse momento, que é justamente a questão do isolamento social, do lockdown, da quarentena, ou seja, de você ficar em casa e de se proteger para não contrair o coronavírus. Então percebam que essa vaquinha, ela está como? Ela está aderindo ao lockdown, ou seja, ela não está saindo de casa. E ela diz o seguinte, se quiserem leite, venham buscar. Eu não saio de casa. Então, o autor desse texto, o que é que vocês acham que eles queriam? O que é que você acha que esse autor queria? Qual é o objetivo desse autor? Percebam que é um texto humorístico, que tem humor, que é engraçado, que é divertido. Mas ainda assim, o autor tem um objetivo. Qual a mensagem que o autor desse texto queria passar? O que é que ele quer dizer quando essa vaca diz, eu não saio de casa? Tá certo? Essa questão é de vocês, tá certo? Outro assunto que nós vimos, né, foi o assunto de conotação e denotação. Então, vamos lá. O que é a conotação e a denotação? Primeiramente, a denotação. A denotação é quando a palavra é usada no seu sentido real. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É aquele sentido é único, ou seja, ele não tem uma outra interpretação além daquele. Tá? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, crack, quebrando galho. Essa expressão aqui, quebrando galho, ou seja, você subir em uma árvore e o galho da árvore quebrar. Pronto, isso é denotação. Percebam que é o sentido único da palavra. Ou seja, esse sentido quebrar galho, ou seja, você quebrar um galho mesmo, é o sentido original, é o sentido real. Então, a palavra ela foi usada no seu sentido real, ou seja, não é um sentido figurado. Então, todas as vezes que a palavra é usada no seu sentido real, é um exemplo de denotação. A conotação é justamente o contrário. É quando a palavra ela é usada no seu sentido fictício, ou seja, algo que não é real, ou seja, no seu sentido figurado. Percebam aqui, ó, nessa tirinha, no primeiro quadrinho, Isaías, quebra um galho para mim. Percebam que esse quebra-galho aqui quer dizer o quê? Você fazer um favor. Então percebam que nesse quadrinho aqui da tirinha, a expressão quebrar galho, ela não é no seu sentido real. Ou seja, não é de você quebrar um galho. Mas a expressão quebrar galho aqui, ela tem um outro sentido, ela tem um outro significado, ela tem uma outra interpretação.
Então, quando as palavras da língua portuguesa são utilizadas, tá, em um sentido não real, no sentido figurado, é um exemplo de conotação, tá? Eu trouxe duas questões sobre conotação. A primeira tem uma imagem, tá? E tem no primeiro quadro da imagem, aliás, é uma tirinha, né? E no primeiro quadro da tirinha tem dizendo, ó, eu odeio estes pneus. Pneus é um termo que é utilizado para se referir à gordura, gordura acumulada. Percebam, nesse primeiro quadrinho aqui, a palavra pneu, ela foi utilizada no sentido real ou no sentido não real, no sentido figurado. E olha aqui no segundo quadrinho, eu adoro pneus. Percebam que esse pneu aqui é utilizado no sentido real. É a palavra pneu, objeto, que é utilizada em carros. Então, nesse segundo quadrinho aqui, é um exemplo de quê? Conotação ou denotação? Vocês vão responder no caderno, tá certo? Nesse anúncio publicitário, tem a expressão rei na barriga. Essa expressão, ela foi utilizada no sentido real, ou seja, você pode colocar um rei na barriga, ou essa expressão, ela foi utilizada no sentido figurado, ou seja, algo não real, tá? Analisem a imagem, reflitam e marquem a opção correta no caderno. Nessa próxima questão, xadrez. Xadrez, jogo em que duas pessoas dispõem de 16 peças de valor. Diante de cada uma se movem. Vamos lá. Essa palavra xadrez aqui, ela foi empregada no seu sentido real, seu sentido original, ou seja, o xadrez é um jogo? Tá? Vocês vão refletir sobre isso e vão colocar, tá certo? Conotação ou denotação. E aqui, Lula no xadrez. Aqui, a expressão xadrez, ela foi utilizada no seu sentido real, no seu sentido original. A palavra xadrez é muito utilizada para se referir à cadeia, à prisão, à penitenciária. Nesse caso aqui, a palavra xadrez, ela foi usada no seu sentido real, que é o sentido de jogo, tá? Ou ela foi usada em um outro sentido, o sentido não real, o sentido imaginário, o sentido fictício, tá? Reflitam e marquem a opção, tá certo? E, por fim, o conteúdo que nós estudamos na nossa última aula, que foi período simples e período composto. E nós vimos que as frases, né, podem ser período simples ou período composto. Quando a frase tem um único verbo, ela é chamada de período simples ou oração absoluta. E quando a frase tem dois ou mais verbos, essa frase é chamada de período composto, tá? Então, vamos lá. Percebam aqui nessa primeira frase. As vítimas precisam de vacinas e remédios. Percebam que essa frase tem apenas um único verbo, o verbo precisar. Segunda frase. O Covid-19 matou inúmeras pessoas. Percebam que essa segunda frase, ela também só tem um único verbo. Então, se a frase tem apenas um único verbo, podemos dizer que é um período simples, tá? Ou oração absoluta. Vamos para as próximas frases aqui embaixo. Os acidentes de trânsito aumentaram bastante e causaram muitas mortes. Percebam que essa frase tem dois verbos. O verbo aumentar e o verbo causar. Próxima frase. As pessoas aguardam a vacina ansiosamente para combater o Covid. Verbo aguardar e verbo combater. Percebam que as duas frases, tá, possuem dois verbos. Então, se as frases possuem dois ou mais verbos, são exemplos de período composto. Tá certo? Na próxima página tem uma atividade e tem 6 frases. Vocês vão analisar essas frases, vocês vão verificar, tem um verbo ou tem dois ou mais verbos. E vocês vão classificá-las como um período simples ou período composto.
a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima